Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que reúno aqui as questões variadas trazidas pelos amigos, temas dos mais diversos, não tem uma exata conexão um com o outro, né? Pelo menos não necessariamente, e que procuro aqui responder de modo quanto mais sintético eu consigo, sempre dizendo que esses temas eles podem ser sim enlargecidos em considerações, tanto em novos vídeos como também em textos, né? Dependendo aí da interação das pessoas através desses temas aqui. Tá bom? Os amigos que tiverem interesse também em enviar questões para que sejam desenvolvidas aqui nesse mesmo formato, por favor, entre em contato comigo, pode ser através do e-mail marceloalaspaiva@gmail.com ou podem ser também através de interações aqui nos próprios vídeos comentando. Tá bom? Bom, primeira questão de hoje. O que você pensa sobre o livro Kybalion, Corpus Hermético, Livro do Destino? São realmente antigos tratados herméticos ou oráculos que chegaram até nossos dias ou apenas citações posteriores? Muito conhecido, né? O Kybalion, né? Se tornou, né, recentemente muito popular, né? Com novas publicações a partir aí de meados dos anos 2000. Eu tenho até uma edição aqui nova da editora Pensamento, esse livrinho aqui, né? Os Três Iniciados, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Muito bem. O primeiro ponto é assim, né? Os ensinamentos de Hermes Trismegisto. Hermes, três vezes grande Hermes. Que Hermes? O deus Hermes. Então, o primeiro ponto, assim, que existe, né, um ensinamento hermético que é o que? Do hermetismo, não é? Não de fechado, mas do hermetismo, que é a ideia de uma sabedoria, não é? Helênica, muito influenciada pelos elementos gregos, né? Da filosofia grega, emoldurados como uma pronunciamento de uma sabedoria também vinda do Egito, não é? Mas que nós sabemos que, na verdade, é uma compilação de conhecimentos gerais e de uma construção, né, de uma espécie de arcabouço filosófico, sobretudo em contraponto ao próprio cristianismo, já independente do judaísmo ali do século II, século III. Então isso, né, primeiro ponto é esse, essa fonte desse pensamento, ela já é, né, com bases, né, muito diferente daquilo que pode se supor aqui, né? O ensinamento de alguém transmitido de mestre para discípulo numa cadeia ininterrupta. O segundo ponto é que este livrinho aqui, né, publicado assim no início do século XX, ele muito provavelmente tem um autor conhecido, né, o William Walker Atkinson, que ficou muito conhecido também com o pseudônimo de Yogi Ramacharaka. Ele era um indivíduo envolvido com a constituição da filosofia, proposição filosófica do novo pensamento, né? Movimento filosófico, intelectual, para-religioso, surgido nos Estados Unidos, né? Como decorrente daquela grande efervescência de ideias, né? Surgidas ali em meados do século XIX, né? O transcendentalismo do Emerson, a teosofia, o novo espiritualismo, não é? Mentalismo, mesmerianismo, uma combinação de ideias, né?
conhecimento sobre psicologia, hipnose, é, é, enfim, ilusionismo, mágica, o cientificismo combinado com um grande interesse, um grande fascínio pelas doutrinas do Oriente, combinação de elementos hindus mal compreendidos, misticismos diversos que deram origem a muitas coisas, dentre as quais essa perspectiva do novo pensamento. E esse pensador, que era também um mágico, muito provavelmente é o autor desse livro, não é? Compreende-se isso em virtude de outros escritos dele que eram muito parecidos, né? E porque a editora dele foi a primeira a publicar. Então, é uma coisa muito recente e, como muitas coisas muito recentes, arrogam para si uma antiguidade assim muito distante no tempo para ganhar autoridade. Mas é só isso, não é? Então, é disso que temos aqui. Segunda questão de hoje. Marcelo, você cita as escrituras. Te pergunto, você ainda lê a Bíblia como lia nos tempos do cristianismo ortodoxo? Outra pergunta na sequência eu vou juntar. A Bíblia ainda influencia a tua fé? Muito bem. Tem outras aqui da mesma pessoa, mas eu vou dividir essas aqui primeiro porque tem a ver com um assunto muito próximo, né? Eu cito escrituras de modo geral, o Evangelho, muitas vezes também o Bhagavad Gita, não é? Acho que são aquelas mais recorrentemente citadas. Ensinamento de Sri Ramakrishna, ensinamento de santos, né? Mas escrituras, digamos assim, acho que podemos dizer que modo recorrente é Evangelho e Bhagavad Gita no presente. Se eu leio a Bíblia hoje da mesma forma que eu lia quando era membro da Igreja Ortodoxa, quando estava integrado àquele sistema religioso, eu acho que de modo muito parecido, porque naquele tempo eu também lia fundamentalmente o Evangelho. Não é? Eu sempre fui muito centrado na leitura do Evangelho, por questões mesmo de obrigação, né? Também muito ligado às cartas de São Paulo, né? Organizar, né, a leitura do dia da igreja, né? Então as epístolas paulinas sempre estiveram muito presentes, né? Durante muito tempo, né? Fui leitor, né? Então organizava, né? Saber qual era a leitura do dia para proclamar, inclusive, né? O apóstolo, né? E depois passando a ler o Evangelho, mas também me preocupava em saber qual era a leitura do apóstolo e tudo mais. Separava isso, né? Para que o leitor fosse ler. Mas sempre muito centrado no Evangelho. Era sempre que eu li. É claro que eu lia com o viés ortodoxo e esse viés não existe mais. Mas eu posso dizer que é muito parecido, porque eu nunca fui alguém muito interessado no Antigo Testamento. Nunca fui. E claro que com o passar do tempo, a minha ideia em relação ao Antigo Testamento foi entender aquela escritura dos judeus, não é? E entender a maçaroca conceitual que o cristianismo fez, tentando vender a ideia de que é uma coisa só, né? Que evidentemente não é. Novo Testamento é uma coisa, Antigo Testamento é outra, Evangelho é uma coisa, Novo Testamento é algo maior, às vezes até opressor do Evangelho. Então, se o Evangelho já tem problemas com o Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, imagine você o Evangelho e o Antigo Testamento. Então é bastante complicado, né? Mas em virtude, né, da vontade da igreja de se ancorar naquele patrimônio espiritual dos judeus, porque no primeiro momento será muito importante, né? Depois passou a não ser tão importante. E depois, com o uso das igrejas de certos aspectos, né, do moralismo, não é?
e das ênfases religiosas do Antigo Testamento, então passou a ver, né, para muitos cristãos essa grande importância do Antigo Testamento. Para mim isso nunca existiu. Então eu posso dizer que, de certa maneira, eu leio de modo parecido. A outra questão dele é se a Bíblia influencia a minha fé. A Bíblia é muito amplo, né? Posso dizer que o Evangelho é sempre uma luz para a minha fé. Eu, quando descobri, por exemplo, o valor, né, da perspectiva do Vedanta, foi medindo pela régua do Evangelho. Eu falei assim, isso aqui ofende o Evangelho? Não, não ofende, então é bom. Foi assim que eu vi, né? Outra questão. Você divorciou-se da Igreja Ortodoxa ou do cristianismo? É engraçado isso, é interessante. Num primeiro momento eu entendi assim que eu podia ter um problema ali com as pessoas da instituição e ainda assim continuar sendo um cristão ortodoxo. Era uma ideia errada. Porque aqueles problemas das pessoas, embora tivessem os problemas particulares dos indivíduos em suas ações e escolhas, também estava inspirado pelo modus operandi da Igreja Ortodoxa. Então, de certa maneira, a mentalidade ali era bem ortodoxa. Então, aquelas pessoas agiam de um modo ortodoxo. Então, eu fui descobrindo, né? Demorou um ano assim para que eu descobrisse, né? 2018 eu já estava muito convicto de que o meu problema não era apenas e tão somente com pessoas, mas sim com a própria Igreja Ortodoxa e com a sua filosofia, religião, interpretação das coisas. Mas eu achava que isso então era uma forma de eu ser então um cristão amplo assim, né? E apenas, né, incomodado com certas coisas na Igreja Ortodoxa. Gradativamente eu fui entendendo que aquilo que se entende como cristianismo, as ênfases fundamentais do cristianismo, estão muito arraigadas à percepção, por exemplo, da expiação vicária e coisas assim. Elas não são compatíveis com o meu pensamento. Então eu posso dizer assim que o mais razoável seria dizer que eu sou um vedantista de cultura cristã. Né? Eu acho que é como eu me vejo hoje, né? Uma pessoa que identifica realmente o parâmetro das coisas, aquilo que eu acho que é correto, que eu acho que é mais luminoso, é o Vedanta. Sobretudo na expressão do Vedanta de Sri Ramakrishna, Vijnana Vedanta, Vedanta que concilia devoção, discernimento, ação, meditação. E através dessa lente eu leio o Evangelho. Então, assim, eu poderia dizer assim, eu sou alguém conectado ao Evangelho. Mas Evangelho é uma coisa, cristianismo é outra. Cristianismo é tudo, é a imposição da concepção da Santíssima Trindade, como entende as igrejas, é a compreensão da expiação vicária, é a compreensão de que Cristo fundou uma igreja. Essas coisas todas eu não acredito mais. Desta maneira como os cristianismos ensinam. Então, assim, de modo mais assim honesto seria dizer, eu sou um vedantista. Mas as pessoas confundem isso. Se você fala assim, eu não sou cristão, as pessoas, então você não gosta de Jesus, então você não gosta do Evangelho, então você é do diabo. Aí é complicado. Aí assim, o termo cristão ele é muito elástico. Aqueles que amam Jesus podem ser chamados de cristãos. Nesse sentido sim, mas aí nós ampliaríamos o cristianismo a muitos outros, né? Há muitas outras fronteiras, delimitações que ele não está assim, formalmente delimitado. Né? Então, por exemplo, né, os espíritas, né? Os espíritas brasileiros, os espíritas de Chico Xavier, né? Que tem um anelo muito grande com a figura de Jesus, em virtude do catolicismo, né, ali enrustido do Chico Xavier, da cultura católica dele, mineiro, tudo mais, aquelas coisas todas, da influência do Bezerra de Menezes, essa maçaroca toda, né, que o próprio Kardec tinha muito disso. Então, muitas pessoas então vão dizer assim, espiritismo cristão, mas formalmente falando, o espiritismo é uma coisa e o cristianismo é outra. Por quê? Porque entende-se que, como os espíritos entendem que Jesus reencarnou, que Jesus não é Deus e tudo mais, essas coisas todas, então eles não podem ser cristãos, porque para ser cristão você precisa compreender que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio ao mundo para expiar os pecados, vai voltar e tudo mais.
Eu, por exemplo, Marcelo, considero Jesus Cristo divino, considero ele uma encarnação divina. Mas considero também a encarnação divina Sri Ramakrishna, considero Siddhartha Gautama como uma encarnação divina, considero Krishna como uma encarnação divina. Concebo a percepção do avatar, por exemplo, né? Que muitas escolas hindus desenvolvem. Essa maneira de ver já é estranha aos cristianismos. Os cristianismos não gostam disso, querem uma exclusividade para a pessoa de Jesus. Essa exclusividade eu não estou afim de defender. Então, nesse sentido, eu acho que mais correto seria dizer que eu sou um vedantista com cultura cristã, que tem muito apreço pelo evangelho e tenta interpretá-lo de uma maneira vedântica. Né? Muito bem. Você deixou claro que o seu desligamento da fé ortodoxa foi algo traumático, conflituoso. Foi conflituoso, traumático a minha desvinculação, sobretudo daquela relação com pessoas, né? Eu era amigo de pessoas, eu tinha relações familiares, pessoas viviam na minha casa, eu no aniversário dos meus filhos, conhecia os meus pais, eu ia na casa dessas pessoas, eram meus amigos, eu tenho álbuns de fotos de família com o aniversário dos meus filhos, que eu vejo lá essas figuras da igreja, que eu amava, que eu tinha como pessoas assim de mais alta confiança. Então, foi conflituoso, foi traumático ter rompido com essas pessoas da maneira como foi, me sentindo atraiçoado, enganado, né, por essas pessoas. Sobretudo isso foi traumático. Depois, a transição para me desconectar da fé ortodoxa foi mais suave, porque ela veio dentro de um processo. Né? Muito bem. Então, explicando isso, né? O traumático mesmo foi o rompimento de relações muito íntimas, muito pessoais. Eu morava dentro da igreja, pelo amor de Deus. Claro que foi traumático, né? Eu morava literalmente, ok? Onde era a sala da minha casa era o templo e eu morava lá no que restou da casa, com a minha família. Então, evidentemente que romper com tudo isso é muito traumático, não é verdade? Muito bem. Você não acha que os mesmos problemas enfrentados no passado também não estão em visões religiosas? Problemas enfrentados no passado estão em visões religiosas. É claro, os meus problemas em relação a essa questão da Igreja Ortodoxa se davam por uma percepção religiosa que eu tinha da importância da igreja e da necessidade da igreja estar no mundo, da igreja se tornar missionária e da necessidade do mundo de ter a igreja ortodoxa sendo missionária, essas coisas todas. Era uma visão religiosa. Se eu tivesse tido uma outra visão, eu poderia ter percebido que o evangelho não me cobrava nada disso. Eu tive muitas oportunidades de perceber na igreja ortodoxa que o caminho do evangelho era diferente da igreja ortodoxa. Tive muitas. E muitas vezes por apego, por dificuldade, porque você fica apegado àquela coisa toda. Né? Eu lembro quando eu era ainda, antes de ser ordenado diácono, teve uma situação em que eu percebi assim, um aspecto de racismo dentro da igreja que me chocou muito. Naquele momento eu poderia ter ali decidido pegar o meu boné e não ter saído da igreja, mas ter mudado, né, a minha intensidade com a relação. E eu estava tão conectado àquilo que eu não tive a capacidade de mudar a chave. Depois, como clérigo, muitas vezes eu tive a oportunidade de perceber que a igreja não era aquele veículo de espiritualidade que me faria poder servir as pessoas e desenvolver amor a Deus conforme o que estava no Evangelho. Eu tive a oportunidade de perceber isso algumas vezes e por apego, visão religiosa, permaneci. Então, muitas vezes, sim, por causa da visão religiosa, eu tive problemas. Se eu tivesse tido uma outra visão, eu poderia ter evitado muito sofrimento para mim, para minha família, né? Para outras pessoas. No seu entendimento, as religiões orientais respondem melhor a seus anseios espirituais? Religiões orientais é muito vago, né? A própria Igreja Ortodoxa é uma religião oriental, o próprio cristianismo é uma religião oriental, surgiu lá no Oriente Médio, né? Mas, ok, eu entendi. Religiões orientais, mas voltando ao tema, religiões orientais.
São muitas, né? O que eu posso dizer assim é que a percepção do Vedanta, sobretudo o Vedanta da escola de Ramakrishna Vivekananda, me parece uma coisa mais luminosa. Eu gosto muito do sikhismo também. Sikhismo, né? A religião surge ali no século XVI, que tem aspectos muito universalistas, muito legais, mas ainda assim tem elementos muito propriamente indianos, muito propriamente marcados ali daquela sua região, né? O uso do turbante, né? A barba, as outras coisas, o idioma próprio que o Guru Nanak criou, essas coisas, né? Muito étnicas, muito sectárias, assim, né? Que me fazem, por exemplo, declinar dela, ainda que eu veja muita coisa legal, e preferir, por exemplo, o caminho mais expansivo, mais aberto, mais universalista de Sri Ramakrishna e Swami Vivekananda, sobretudo Swami Vivekananda, que foi aquele que compilou, digamos assim, esse modo de transmitir o Vedanta de Ramakrishna. Então eu posso dizer que o Vedanta de Sri Ramakrishna, por ser tão vinculado à ideia de casamento entre devoção, discernimento e ação, é para mim aquilo que, como responde ele aqui, responde melhor aos meus anseios espirituais. Sobretudo porque o caminho de Ramakrishna está dizendo que não adianta eu ficar lendo, não adianta eu acreditar nisso, naquilo. Eu preciso experimentar a experiência de Deus. E é isso que devemos buscar como aspirantes espirituais. Então, esse apontamento do Vedanta de Ramakrishna, ele assim, pode dizer que atende mais aos meus anseios. Eu posso dizer assim que seguramente há muitos anos, né, que a percepção de Ramakrishna, do Vedanta de Ramakrishna, permeia as minhas ideias, e mesmo durante muito tempo na Igreja Ortodoxa, a maneira que eu tive de compreender o Evangelho, a própria espiritualidade, a própria relação com aquelas coisas exteriores da Igreja Ortodoxa como algo positivo, tinham a ver com a semente que o ensinamento de Ramakrishna tinha sido colocado no meu coração. Ok? Muito bem. Outra questão. Você conhece o caso do físico americano Robert Lazar, que diz ter participado de um projeto de descobrir como funcionava a tecnologia de naves alienígenas caídas nos Estados Unidos nos anos 40? Eu já ouvi falar disso, né? Esse é um caso relativamente conhecido, sobretudo a partir dos anos 80. Surgiu um sujeito se dizendo, né, ex-funcionário, né, do MIT, não é? E que teria sido então convidado pela Força Aérea dos Estados Unidos para Exército, Força Aérea, as Forças Armadas dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa, para trabalhar num projeto secreto relacionado à Área 51, famosa Área 51, em que ele foi apresentado então a destroços de uma nave, a qual ele foi chamado então para desenvolver um projeto de tecnologia reversa, ou seja, iria desconstruir a nave para ver como ela se fazia a nave, para entender. E lá ele teria visto muitas coisas, inclusive alienígenas vivos, coisas do tipo, uma série de histórias. E aí o que acontece é que depois houve uma grande polêmica, não se descobriu o registro dele no MIT, parecia que as fontes que ele tinha dado dos seus trabalhos não eram reais, depois descobriram que podia ser, uma grande conspiração, uma teoria da conspiração a respeito disso, né? Tem tudo a ver com essa questão da queda do disco voador, suposta, possível, acidente com o disco voador em Roswell, nos Estados Unidos, né, no Novo México. Enfim, já ouvi falar, mas assim, o que eu posso dizer a respeito disso? Ele diz que sim, né? Assim, uma palavra contra a outra, não existe muitas provas, muitas comprovações. Um assunto assim que está no campo da teoria da conspiração e tal, né? Eu já disse aqui, acredito que tenha sido possível, de fato, ter acontecido o tal acidente famoso, né, de Roswell. Acho que a história tem assim onde a fumaça, fogo assim bem acentuado, mas existe também uma digressão imensa a respeito de tudo isso, né? Então, desde você entender que pode ter acontecido de uma aeronave de um outro mundo ter caído nesse planeta e isso ter sido tomado por um governo
se mantido secreto é uma coisa. Outra coisa é a série de afirmações que você tem a partir disso, né? Os alienígenas falaram isso, depois eles trocaram, vieram, aí criou-se, né, os 12 Majestosos, né, o Projeto Secreto Americano, e aí... Então, assim, é muita coisa, né, da cultura desse assunto que eu acho que eu não sou obrigado a assinar embaixo. Eu posso dizer, assim, que acho que existe um fenômeno chamado fenômeno OVNI, acho, sim, que é possível que tenha acontecido isso, de naves terem caído e terem sido capturadas, mas eu paro por aí, eu não consigo ir muito mais além, porque eu não sei, e ninguém sabe, e não tem prova de nada disso. É tudo muito palavrões, ok? Como é um assunto maneiro, as pessoas gostam, as pessoas aumentam, né? Porque não tem provas, né? Muito bem. Outra questão. Muito bem, me perdi um pouco. Ah, não, tá aqui. Ah, tá. Do mesmo diapasão, né? Assuntos de alguma maneira relacionados. Eu poderia até separar, né, esses assuntos, talvez num vídeo, né, à parte e tal, mas eu estou tentando realmente seguir aqui a, a ordem, né, das questões trazidas pelos amigos, e aí às vezes acaba combinando uma questão com a outra parecida, mas nem sempre acontece assim. A outra pergunta é a seguinte. Você disse certa vez que lia os livros do jornalista e ufólogo espanhol J.J. Benítez, que é autor da famosa série de livros Operação Cavalo de Troia. O que você tem a dizer do autor dos seus livros? Ele é um grande picareta ou um pesquisador sério? É, bom, eu lia, né, isso, né, lá na minha juventude, né? Sim, né, os anos, finalzinho dos anos 80, né? Início dos anos 90, né? O OVNI de Belém. O que mais que tinha? Ah, uma série de livros, assim, nessa temática, né? Tipo assim, eram os deuses astronautas e tudo mais, né? Não eram os deuses astronautas, não é dele, é do Eric von Däniken. Mas esse JJ Benítez, JJ Benítez, Juan José Benítez, tá vivo ainda, né? Era um ufólogo, jornalista investigativo, ufólogo na Espanha, e ele escreveu muitos livros, né? Meus Enigmas Favoritos, muitas coisas assim relacionadas com OVNIs na antiguidade. Ele fez um livro sobre o Santo Sudário, muito legal, sobre as investigações do Santo Sudário, polêmica do Santo Sudário. Ele fez um livro, por exemplo, sobre a investigação da Virgem de Guadalupe, do ícone da Virgem de Guadalupe, né, que tem elementos ali estranhos, né, no registro daquela imagem e tudo mais. Eu era fascinado por esses assuntos. Espiritualidade, mistérios, OVNIs, civilizações antigas, correlações. Eu era uma pessoa que, se o canal de humor barra história, History Channel, existisse na época, com seu engraçadíssimo alienígena do passado, eu teria gostado muito na época. Teria achado menos engraçado, teria achado mais sério, teria achado assim muito, muito, muito convincente. Mas eu tinha, né? Eu era jovenzinho, né? E era mais ignorante do que sou hoje, né? Isso aí, Malane latindo, me incomodando aqui. Então, esse JJ Benítez, ele escreveu muitos livros, dentre os quais, né, alguns com essa temática, correlacionar eventos da Bíblia, eventos de outras escrituras. Então ele acreditava nisso, né? Que fazia essas ilações, né? Não, a cena da natividade, Maria está tendo contato com um alienígena, aquilo ali é uma transmissão e tudo mais, uma inseminação, essas coisas, né? É muito mais simples o sujeito entender que o registro da natividade é um mito concebido depois, com uma história geográfica da vida de Jesus. Não, mas ele prefere entender que aquilo ali é um registro factual que fala sobre, evidentemente, alienígenas. Enfim, mas na época eu li essas coisas com interesse. Até porque não vinha à minha cabeça essa percepção de que o registro da natividade era uma coisa concebida muito tempo depois, que não estava presente no Evangelho de Marcos, que não estava presente no Evangelho de João, não é? Que não estava presente ali nas discussões da vida de Jesus. Ninguém nunca questionou
a respeito dessa questão da natividade e tudo mais. Então, assim, mas na época eu tinha aquela visão assim, um pouco naif, né? Diretamente assim, não, o registro do evangelho fala de um fato, e se é um fato, vamos especular as possibilidades desse fato. Afinal de contas, como é possível? Será que esse anjo... Não... Essas coisas. É nessa base que funciona o trabalho do J.J. Benítez, que escreveu muitos livros. Aí, em um dado momento, ele conta que depois de ele ter feito um livro sobre o Santo Sudário, que é um livro muito legal, que ele fala sobre as investigações de especialistas a respeito do pano do sudário, qual ele levanta a hipótese de que existe uma dúvida a respeito da idade real do sudário. E existe, de fato, uma dúvida hoje em relação à idade do sudário. Em um dado momento foi caracterizado que o sudário era uma peça medieval, depois foi-se visto que talvez não. Tinha muitas coisas ali poluíram, né, essa pesquisa, né, do carbono 14. Talvez o sudário fosse realmente uma peça mais antiga. Talvez pudesse ser de fato um pano daquele tempo do Cristo. Talvez não. É uma controvérsia. O sudário é muito interessante porque tem elementos ali dele, né, como aquela imagem tridimensional prevaleceu ali. É muito difícil explicar como o sudário existe. Não é? Então, existe um mistério a respeito do sudário. Mistério não significa dizer que nós sabemos que ele é uma relíquia que estava envolvendo o corpo do Cristo e que... Não. Mas que existem muitos elementos misteriosos em relação ao sudário. Ele fez um livro nesse sentido, que na teoria dele, evidentemente, aquilo tinha a ver com alienígenas. Né? Bem assim, alienígenas do passado do History Channel mesmo. Aí o que acontece? Segundo ele, um agente da Força Aérea Americana, que estava envolvido num projeto secretíssimo, leu o livro e procurou ele para entregar um documento, que eram fitas de áudio gravadas, contavam os registros de 2 oficiais da Força Aérea Americana que estavam envolvidos num projeto singelo, simplesmente a concepção de uma máquina do tempo. Uma máquina de viagem no tempo, ok? Em que os sujeitos decidiram ir até os dias de Cristo. Veja bem, o governo americano desenvolveu uma máquina do tempo, decidiu ir lá, mandar 2 caras lá nos tempos de Jesus para conviver com ele, para saber coisas. E ele entrega essas fitas ao J.J. Benítez e o Benítez então começa a desenvolver, sendo perseguido, uma série de peripécias inacreditáveis para trazer ao mundo o registro da Operação Cavalo de Troia, que era o nome da operação especial que o governo americano concebeu. E lá foram 2 caras, o Jazão e o Eliseu, que eram os pseudônimos desses 2 agentes, conviver com Jesus. Um livro assim saborosíssimo, maravilhoso. Daria um filmaço, daria filmes incríveis, assim, filmes de realismo fantástico, né? Sobre isso, sobre um sujeito que convive com Jesus naquele tempo e tudo mais, e leva a situação toda por 9 livros. Eu lembro que na época eu li, acho que até o 4º livro, 5º livro. E achando aquilo tudo muito legal, tal, até que em um dado momento eu falei assim, pô, mas peraí, né? Como história de ficção. Eu lembro que no ano de 1999, lembro bem desse ano por outras questões, ele veio ao Brasil, veio muitas vezes ao Brasil, mas ele veio para lançar um desses livros, Operação Cavalo de Troia, e ia ter uma noite de autógrafos, né? Foi lá no shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu fui, eu e minha namorada na época, hoje minha esposa, e nós fomos lá e tal, comprar o livro. E eu, né, falei um pouquinho com ele assim, perguntei assim, mas é sério mesmo e tal? Ele me respondeu algo assim, a verdade é uma escolha de cada um. Uma coisa assim, bem vaga e tal. Assim, aí a pergunta é, deixa eu ver, né? Ele é um investigador sério ou é um picareta? Algo do tipo, deixa eu ver. Ele é um grande picareta ou um pesquisador sério? Eu acho que ele é um escritor muito inventivo. Eu acho que é isso que ele é. Uma pessoa, né, muito criativa, que escreve muito bem dentro do gênero dele. Mas é isso. Vou falar que o sujeito é um picareta. Ele faz ali, né, um livro. Assim, tem, evidentemente, está dizendo que uma coisa, né? Ele está dizendo que recebeu um documento e aquilo não é verdade. Claro que isso é uma desonestidade. Mas o ponto é que isso está no escopo da construção lúdica do livro. Né? Eu entendo assim, sem querer me complicar muito.
Eu acho que é isso. Não acho que seja nada verdade. Acho que as ideias dele são ruins no que diz respeito a essas correlações com coisas entre alienígenas e escrituras, não é? É um pouco sensacionalista, um pouco, né? Explora um pouco essas coisas. Mas é isso, né? É um homem do entretenimento, ok? Eu acho que por hoje tá bom. Temos outras questões aqui, questões que exigem mais tempo, tá bom? Mas eu acho que hoje ficamos aqui, né? De bom tamanho, tá bom? Escrevam, tragam suas questões também, que eu vou desenvolver todas aqui com esta minha perspectiva. Coisas muito pessoais, né? O que eu acho a respeito das coisas e tal. Qual é o grande peso nisso? Qual é a grande importância disso? Pouquíssimo. Eu sou uma pessoa comum. Eu não sou um iluminado, eu não sou uma grande personalidade espiritual. Eu sou um cara falando coisas. Assim, as pessoas que gostam dessa minha interpretação das coisas podem tirar nisso um proveito no sentido de que eu também sou um aspirante espiritual. Um aspirante espiritual pequeno, falho, limitado. Mas sou sincero nas coisas que estou me propondo a fazer. E vocês aqui podem acompanhar a jornada da minha vida no sentido do entendimento dessas coisas. Não é? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer assim, hoje penso assim, ontem pensava diferente. Eu acho que isso tem algum valor. Não é? E eu espero que faça algum bem para os amigos. É disso que se trata. Tá bom? Não é nada muito pretensioso, não. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.